Meus irmãos, muitas pessoas estão em busca de um milagre. Muitas pessoas estão esperançosas com algo que vem acontecer. Talvez o ano que vem, que terá eleições, as pessoas estão colocando a sua esperança nisso. Talvez muitos estão totalmente sem esperança. Estão desacreditados da vida, estão com o coração pesado por conta disso, estão desanimados porque sofreram alguma decepção, seja em alguma igreja, seja no local de trabalho, seja no local de estudo, mas muitas pessoas não estão bem, e não estão bem porque algo lhes aconteceu. Mas eu queria fazer um convite essa noite, um convite diferente. Eu queria que você olhasse para Cristo Jesus e a ressurreição de Cristo Jesus. Meus irmãos, se você começar a analisar a nossa política, você vai desanimar. Se você começar a analisar as pessoas do seu trabalho, você vai desanimar. Se você começar a analisar a dificuldade financeira, talvez você desanime também. Se você colocar toda a sua esperança num líder espiritual, em uma denominação, você vai desanimar e você vai cair em algum momento. Mas se a sua esperança for em Cristo Jesus, e na vitória que Ele obteve, na ressurreição, e essa vitória é extensiva a todos aqueles que creram no seu nome. Eu queria que você começasse agora a pensar justamente nisso. A morte tem paralisado vidas. Muitas pessoas estão totalmente sem esperança. Hoje eu conversava com a minha esposa e eles mostravam um jovem que ele perdeu a mãe há 6 anos e agora ele só anda de preto. Talvez por esse luto que ainda não foi curado. Mas talvez, ou certeza, porque ele não conhece esse Jesus que ressuscita os mortos. Ele não conhece esse Jesus que ressuscitou Lázaro, mas Lázaro ainda passou pela segunda morte. Mas ele não conhece esse Jesus, que quando nós morremos, o nosso corpo vai ao pó, mas o nosso espírito vai a Deus. E na segunda vinda, o nosso espírito encontrará com o nosso corpo, e teremos um corpo glorificado em Cristo Jesus. É um tempo que nós temos que estar na palavra do Senhor. Você precisa entender isso. A cruz sem ressurreição é símbolo de vergonha. Eu vejo em muitos locais uma cruz com uma imitação ali, alguma coisa que representa um Cristo morto, pregado numa cruz ali, sangrando e derrotado. Não é essa a esperança do cristão. Jesus não está naquela cruz, como eu vejo em muitos locais aqui nessa cidade. Jesus Cristo, Ele foi ao túmulo, e no 3º dia Ele ressurgiu. Há uma esperança. A cruz sem ressurreição é símbolo de vergonha. Se Jesus Cristo não ressuscitou, então estamos condenados, diz a palavra do Senhor. Se Ele não ressuscitou, estamos condenados. Mas Ele ressuscitou. E é interessante que, quando as pessoas visitam o possível local do seu túmulo, eu particularmente não tenho interesse nenhum de ir em Israel. Eu vou explicar por quê. Meu Israel é aqui em Poços de Caldas, e mais especificamente no Jardim Kennedy 2. Foi aqui o Israel que Deus colocou na minha vida, e aqui eu quero glorificar a Deus. Mas se você for lá em Israel, e olhar lá o local lá que eles possivelmente dizem que Jesus esteve ali sepultado, vai estar uma placa: Ele não está aqui, glória a Deus, porque realmente Ele ressuscitou. Havia um problema na igreja de Corinto. A cultura grega estava tirando essa tese da ressurreição, e muitos estavam se afastando e até apostatando da fé, porque eles não criam na ressurreição. E eles estavam então desviando as pessoas com os seus argumentos, né? E eles tinham uma coisa com eles, que eles ou precisavam se enclausurar e viver uma vida totalmente assim, tentando dominar o seu corpo, ou então se entregar à libertinagem, se entregar aos prazeres e viver o melhor, porque o corpo não iria passar para outra fase, mas o espírito sim. É uma doutrina diabólica. Nós vemos que hoje está mais ou menos desse jeito. As pessoas estão usando tudo que tem nesse mundo, principalmente com o corpo. O corpo tem sido uma ferramenta que não tem glorificado a Deus, mas tem sido uma ferramenta de sensualidade, de sexo sem casamento e sem compromisso, de orgias, de prazeres, de devassidão, porque eu creio que o Senhor,
e cumpre aqui também Romanos 1, a partir do 23, quando ele diz que o Senhor então entregou as pessoas e o povo aos seus próprios prazeres. Por isso nós vemos hoje, tanto nas notícias, nas televisões, a devassidão que se encontra essa nação. Essa nação não crê em Cristo Jesus, essa nação não entendeu que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que nós devemos então usá-lo de maneira que glorifique e exalte o nome do Senhor. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, que eu quero dar uma notícia de esperança para você que está desanimado, uma notícia de esperança para você que tem lutado, mas não tem sido preenchido. Jesus está vivo, Ele ressuscitou. 1 Coríntios 15, 50. Primeiro Coríntios 15, 50. As pessoas dessa geração não entenderam que Cristo ressuscitou. Por isso elas estão desanimadas, por isso elas estão animadas com esse mundo, desanimadas com a vida, mas animadas com esse mundo. Por isso elas estão confusas, por isso elas estão tão enraizadas no pecado, estão querendo dizer que o pecado é bom, que o pecado é maravilhoso, que o pecado pode ser feito, que o pecado é relativo, porque elas não estão com os olhos em Cristo Jesus. É uma geração devassa, é uma geração incrédula, mas a palavra de Deus pode mudar tudo isso essa noite. A palavra de Deus pode arrancar uma pessoa da escravidão do pecado e transportá-la para um reino de luz que Cristo Jesus faz. Amém? Diz a palavra do Senhor: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Glória a Deus. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós temos aqui a única verdade que liberta um homem. Nós temos aqui a palavra de Deus. Senhor Deus, nós queremos que o Teu Espírito Santo ministre aqui essa noite, que corações possam ser convencidos pelo Teu Espírito do pecado, da justiça, do juízo, que haja aqui hoje reconciliação, conversão, que haja tratamento dos corações, que haja vivificação do Teu povo e que, Senhor Deus, esse bairro possa ser influenciado pelo poder de Deus a ser liberado nesse local. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos vivendo em uma nação sem Deus, em uma nação apartada dos cuidados de Deus, em uma nação que resolveu andar de acordo com a sua própria doutrina, de acordo com a sua própria inteligência, e nós sabemos que essa nação tende ao fracasso, Senhor Deus. Senhor Deus, tem misericórdia dessa nação, que essa nação se volte para o Senhor, que ela creia que Jesus Cristo é o Senhor, que ela se converta, se arrependa dos pecados e viva para louvor da sua glória. É a oração que nós colocamos aqui no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vem trabalhar o povo da igreja de Corinto sobre a ressurreição. E ele começa no versículo 2 e 3 dizendo assim: por ele também sois salvos se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A primeira verdade que eu aprendo aqui é que Cristo venceu a morte. Meus irmãos, não tem nada mais apavorante a um homem, a uma mulher, que a notícia da morte. A morte, ela vem para tirar e roubar
aquela pessoa que ela ama, ela vem para ceifar uma vida, muitas vezes uma vida no início, né? Uma vida na mais tenra idade, ela vem para acabar com tudo. Morte quer dizer separar. E é interessante que muitas vezes, diante de uma notícia como essa, até mesmo os cristãos, eles ali se abalam no momento. Eles se abalam. É até natural se nós formos observar. Eu vejo às vezes, dia 2 de novembro, uma data que é celebrada pela Igreja Católica. E as pessoas vão ao cemitério ali e elas fazem intercessão por mortos. Elas fazem intercessão por mortos por desconhecerem a palavra de Deus. Não há como interceder por um morto. A palavra do Senhor diz que nós devemos crer em vida. Quem não crer no Senhor Jesus não será salvo. E eu não posso crer depois de morto. Eu preciso crer em vida. Então nós precisamos entender que a morte, ela vem para romper a oportunidade de salvação. A morte, ela vem para botar um fim nesse tempo que nós temos aqui. E se nesse tempo que nós estamos aqui, nós não tivermos um encontro real com Cristo Jesus, nós seremos lançados ao inferno. É interessante que às vezes a pessoa pode dizer, mas eu sou tão jovem, eu vou curtir. Eu ainda vou usar algumas coisas que eu quero usar, eu ainda vou fazer algumas práticas que eu sinto prazer em fazer, mesmo que elas sejam contra Deus. Mas quando eu for mais velhinho, do jeito desse homem que está aí pregando, esse magrinho que está pregando a cabecinha branca, aí eu me converto. Será que ela vai chegar? Será que ela vai chegar lá aos 52 anos? Eu sei que não parece, parece mais, mas são 52. Talvez ela não chegue lá. E talvez ela esteja planejando crer em Cristo Jesus lá no final da sua vida. Por enquanto ela vive na libertinagem, ela vive nos prazeres da carne, nos prazeres transitórios, e ela vai aproveitar tudo que tem para que a sua carne se agrade. Cristo venceu a morte. Mas é interessante que você pode usufruir desse benefício enquanto você está vivo. A porta da graça está aberta ainda hoje. Jesus Cristo ainda não voltou pela segunda vez. A porta da graça está aberta. Todo aquele que nele crê será salvo. Crer não é apenas acreditar. Acreditar, até o diabo acredita. Crer é pertencer, é viver para, é morrer para si mesmo, é tomar a sua cruz e é ir a Cristo Jesus. Crer somente pelo Espírito Santo de Deus. A palavra fé. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Deus é tão maravilhoso. Sabendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deixou a palavra de Deus, que vem para nos trazer fé, e essa fé faz com que nós possamos crer, e crendo seremos salvos, e podemos usufruir, porque Cristo venceu a morte. Então eu posso viver aqui 20 anos, 30 anos, 50 anos, 70, 80, ou até 100, mas eu sei que um dia eu estarei com Cristo, porque Ele venceu a morte, e eu tomo posse dessa verdade, quando eu vou à cruz de Cristo, e eu morro para mim mesmo, e eu abandono os meus pecados, e eu me arrependo do que eu tenho feito, e eu vivo agora para o Senhor Jesus. Meu irmão, não existe um crente que não passou pelo arrependimento, que não reconheceu o seu estado de miséria. É balela ficar mandando batizar pessoas a toda hora, isso é balela, isso não é bíblico. Creia no Senhor Jesus. Todo aquele que crer e for batizado, é preciso crer primeiro. Eu queria que você entendesse isso. Jesus Cristo venceu a morte. Ele não está num túmulo. Davi está num túmulo. Seu corpo está no túmulo. Mas Cristo não. Ele não sofreu a corrupção, a deterioração. A segunda verdade que eu aprendo: a ressurreição será em momento inesperado e no piscar de olhos, como um relâmpago. Olha o que diz aqui a palavra: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. A ressurreição será em momento inesperado. A palavra do Senhor diz que será como nos tempos de Noé. O povo estava divertindo com a vida. Noé pregou por aproximadamente 100 anos arrependimento. Noé pregou Cristo Jesus fazendo aquela arca por 100 anos. Foi caçoado sem dúvida, foi escarnecido sem dúvida. Mas um dia, Jesus fechou a porta daquela arca. E todos morreram. Morreram homens, morreram mulheres,
morreram idosos, morreram crianças, porque eram ímpias diante do Senhor. Meu irmão, o dia que a porta da graça fechar, acabou. Não haverá segunda chance. Você que tem vivido na impiedade, você que tem amado o pecado, se você não se converter o mais breve possível, se você não se arrepender em Cristo Jesus, você vai viver para todo sempre apartado de Deus e da sua glória. Num lugar terrível, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Você jamais usufruirá da presença maravilhosa de Deus. Você jamais estará como você está aqui hoje, num bem bom. Mesmo que você não seja cristão, você tenha aproveitado dos benefícios de Deus, porque Ele tem derramado. Mas é tempo agora. Não haverá segunda chance, não haverá. Deus está voltando como um slow motion, não é? Pá, puf, acabou. Fechou-se a porta da graça. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Não creu? O dia que Jesus voltar, não haverá oportunidade. Você que está brincando com o pecado, você que tem zelado do pecado, você que está fazendo as coisas que a Bíblia diz para você não fazer, você que tem afrontado a Deus com a sua vida libertina, com a sua vida pecaminosa, cuidado. Porque num piscar de olhos, a trombeta soará. E Jesus voltará em glória, entre as nuvens, para buscar a sua igreja, santa, perfeita e imaculada. Mas você que não creu no Senhor Jesus, mas irmão, eu era da igreja tal, vai para o inferno. Meu irmão, mas eu na igreja até lia a Bíblia antes de começar a escola bíblica, vai para o inferno. Meu irmão, mas eu cantava na igreja, vai para o inferno. Não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nem todos os que me dizem, Senhor, 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 entrarão no reino do céu, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Você está brincando com o pecado? Você tem cuidado do pecado? Você está dizendo que é crente, mas ama o pecado? Há uma sentença para você. Você está condenado. A não ser que você vá a Cristo Jesus. Você não será condenado, você já está. A palavra do Senhor diz que nós nascemos no pecado e no pecado nos concebeu a nossa mãe. Então nós já temos uma condenação até o dia que somos libertos em Cristo Jesus. Mas uma das características daquela pessoa que está em Cristo Jesus é uma vida de prática da palavra de Deus. É uma vida que tem o mesmo caráter de Cristo. É uma vida que é moldada pela personalidade de Cristo, pela virtude de Cristo. É uma vida que se assemelha com a Cristo Jesus. Não estou dizendo que você vai ser perfeito como Cristo Jesus, que você não vai pecar como Cristo Jesus. Não. Mas você vai ser chamado cristão. Se parece com Cristo. Pequenos cristos. Há mais uma verdade que eu aprendo aqui. Todos os santos ressuscitarão incorruptíveis. É interessante, né? 53. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa mais forte. Hoje o que mais tem é um culto a corpo. As pessoas estão saradas. As pessoas estão com o corpo sendo cuidados de uma maneira tão forte. As roupas, elas foram feitas agora por estilistas que não têm nenhum compromisso com Deus, para que o seu corpo seja mostrado. Mulher, você que usa essas roupas sensuais, você está defraudando homens que sequer você conhece. Defraudar significa despertar um interesse, despertar um desejo que não pode ser suprido licitamente. Homens, vocês que estão usando essas roupas para marcar o corpo, para mostrar como você é, você está defraudando mulheres. Você está cuidando do que é para essa vida, mas que será, que não entrará nos céus. A palavra diz que carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Esse nosso corpo, ele é para ser cuidado como o templo do Espírito Santo. Mas ele não é para ser a primeira necessidade do homem. Eu conheço pastores que estão tão impressionados com o corpo, que ao invés de estar preparando sermões no domingo, estão praticando lutas marciais no domingo agora.
E pastores que, em vez de estarem debruçados na palavra, orando pelo rebanho, falando: Senhor, hoje a tua palavra será lida, será explicada. Se o teu espírito não ali for, não haverá êxito. Senhor, prepara os corações para que, quando a palavra for lida, quando a palavra for revelada, que haja aceitação, que teu espírito esteja trabalhando nos corações. Hoje você passa numa academia, pessoas que estão em dificuldade financeira, tem ficha na academia. Se possível, até um personal training. Sabe por quê? Porque elas estão cuidando do que é perecível. Estão deixando de cuidar do que é eterno. A devassidão, a deturpação, o ódio contra Deus. O homem sem Deus odeia Deus. O homem sem Deus odeia a palavra de Deus. Uma mulher sem Deus, a mesma coisa, odeia Cristo Jesus. Carne não ama Cristo Jesus. E é interessante que a palavra diz que não há como esse corpo aqui entrar no reino dos céus. Se o Senhor voltar hoje, os que estão vivos e salvos serão transformados e terão um corpo glorificado. Não me pergunta como é, porque eu não sei. Mas eu sei que é bom demais, porque tudo que Deus faz é bom. É interessante que nós não vamos preceder aos que dormem, aos que estão lá mortos. Só os corpos, porque o espírito já está com Deus. Os corpos dos mortos ressuscitarão primeiro e serão transformados. E depois nós, os que estivermos vivos. Essa é a verdade do Senhor. Nós ressuscitaremos incorruptíveis. Nós transformados seremos. Não cuide em exagero desse corpo. Esse corpo voltará ao pó se Jesus não voltar. E se ele voltar, ele será deixado para trás e um novo corpo será revestido em nosso espírito. Não fique fanático pelo seu corpo. Mas vá buscar em Deus o alimento para a sua alma, para o seu espírito. Porque esses são eternos, não tem fim. A quarta coisa que eu aprendo: não haverá corrupção na glória. Meus irmãos, as pessoas ficam imaginando como será o céu. Eu prefiro pensar, eu preciso estar preparado para os céus. Eu preciso estar em Cristo Jesus. Mas nos céus não haverá corrupção. Nem os nossos corpos não se deteriorarão. As pessoas que têm uma necessidade, elas serão perfeitas nos céus. Meus irmãos, eu passei em Alfenas e eu vi uma imagem que eu não consigo tirar da minha mente. Uma mãe com 2 filhos na cadeira de roda, um de cada lado. Esses filhos tinham como um problema cerebral, todos definhados e tortos numa cadeira de roda. Mas uma coisa me chamou a atenção. Aquela mulher estava na calçada com seus 2 filhos, mostrando o amor que ela tem pelos filhos, levando os filhos ali para tomar um ar e ver as novidades, mas essa mulher tinha às mãos uma Bíblia aberta ali. E eu tenho certeza que as orações dela, todos os dias, seriam para que aqueles filhos fossem salvos pela misericórdia e graça do Senhor Jesus. Porque a medicina aqui não conseguiu que aqueles filhos ficassem em perfeita condição. Mas aquela mulher, ela tem uma convicção de que na glória, aqueles meninos salvos por Cristo Jesus serão perfeitos. Não haverá deterioração na glória. Não haverá o maligno na glória. Não haverá mentira na glória. Não haverá desejos promíscuos na glória. A glória é o lugar de perfeição. Quando nós aceitamos Cristo Jesus, nós ficamos livres da condenação do pecado. Quando nós vivemos em santidade, nós estamos crescendo e lutando com o pecado. Mas quando nós chegarmos nos céus, quando soar essa última trombeta, nós ficaremos livres da presença do pecado. Ele não estará mais à nossa frente. E nós não teremos mais como cair em pecado. Vocês imaginam como deve ser o céu? Não envelheceremos, não ficaremos doentes, não ficaremos estressados, teremos um novo corpo glorificado, sem defeitos, sem necessidades especiais e completos. Tudo para louvor e glória de um Deus que é santo, perfeito e maravilhoso. Nós viveremos para a glória desse Deus. Você já imaginou isso? Imagine o que são 100 anos.
Hoje eu estava fazendo umas contas lá em casa, eu estou com 52, mais 20 anos, se tiver, já vai estar meio complicado o negócio. Interessante que esses últimos 10 anos passaram tão rápido para mim, quer dizer que eu tenho pouco tempo. E eu tenho que aproveitar esse tempo para louvor e glória do meu Deus aqui nesse corpo. Eu preciso aproveitar esse tempo. Eu preciso remir o tempo porque os dias são maus. Quinta coisa que eu aprendo, a ressurreição, ela vencerá a morte de vez por todas. Versículo 54. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ô glória! A morte é o último inimigo a ser vencido. E quando soar a trombeta, quando Jesus Cristo voltar, a morte será vencida e será lançada no lago de fogo. Olha que maravilha! Nós não teremos mais o perigo da morte. Nós encontraremos a vida eterna em Cristo Jesus. Qual que é o problema da morte? Que ela é resultado do pecado. Deus não fez o homem para que morresse. Deus fez o homem para que vivesse eternamente, contemplasse da sua glória e vivesse ali no deleite do Senhor, e vivesse para cuidar de um jardim. Mas o homem resolveu pecar, e quando o homem pecou, ele foi destituído da presença do Senhor, e ele agora morre. Se pecar, certamente morrerás. E o homem escolheu pecar. Meus irmãos, você que gosta do pecado, nós que somos aqui homens e mulheres e que temos pecados de estimações, pense nisso. Um pecado, o que fez com Adão e Eva. Quanto você tem pecado? E quanto você tem cuidado do pecado? É um problema, não é? Olha a situação do pecado. O homem foi feito para viver eternamente, mas pelo pecado agora ele experimenta a morte. Pelo pecado agora ele tem que suar para ganhar seu recurso. Pelo pecado agora a mulher sofre dores do parto terríveis. Pelo pecado agora a serpente vai ferir o calcanhar do homem e o homem vai ferir a sua cabeça. Tudo isso por um pecado. E nós temos pregado aqui sobre o pecado. O pecado faz isso. E talvez você esteja amando o pecado. E olha o que o pecado é. Interessante que o aguilhão do pecado, o ferrão do pecado será retirado. Olha o que diz aqui no versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Por que nós pecamos? Porque nós conhecemos a lei. A lei diz, não matarás, e nós matamos. A lei diz, não adulterarás, e nós adulteramos. A lei diz, não cobiçarás, e nós cobiçamos. A lei é um padrão moral que Deus deu. Mas o homem não pode ser salvo pelo seu próprio mérito, porque ele pecou em algum detalhe da lei. E se ele pecou em um só detalhe da lei, ele está todo envolvido no pecado. E ele precisa agora de redenção em alguém que é perfeito. E alguém que é perfeito se chama Cristo Jesus. E o homem agora, quando ele olha para a lei serve para dizer para ele: você não tem condições de ser salvo por si mesmo. Você precisa de Cristo Jesus. Mas no dia que Jesus voltar, o pecado e a morte não mais existirão. Você já foi a Cristo Jesus? Você já foi a Cristo Jesus? Ai, meus irmãos, como é maravilhoso. Como é maravilhoso quando você vê que pelos seus méritos você não pode. Quando é maravilhoso quando você entende que você já pecou e você não pode obter a salvação, você precisa de um Salvador. E quão maravilhoso é quando o Espírito Santo toca a sua vida e você se ajoelha diante de Cristo Jesus e diz: Jesus Cristo, tem andado em devassidão, tem andado em miséria de pecado, sou um pecador compulsivo, eu necessito do teu perdão, eu estou arrependido dos meus pecados, eu estou dando uma de crentinho aqui, mas eu sou um safado, eu sou um salafrário, porque eu tenho pecado e tenho passado para os outros que eu sou bom. Eu preciso do teu perdão, Senhor Jesus. Eu não posso em mim mesmo, mas tu podes, Senhor Jesus, me perdoa. Muda a minha vida, muda a minha história. E é interessante que Jesus Cristo ama o perdão. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E como Ele ama o perdão,
Ele nos perdoa. E é interessante que todos os seus pecados, quando você aceita Jesus como Senhor, eles são lançados sobre Cristo Jesus. Isso se chama justificação pela fé. E você agora não deve mais nada. Você agora está limpo, curado, liberto em Cristo Jesus dos seus pecados. Essa é a salvação que é em Cristo Jesus. A ressurreição vencerá a morte. É preciso que você busque no Senhor Jesus. Mas uma coisa que eu aprendo, a nossa vitória é por intermédio de Cristo Jesus. Meus irmãos, você pode pegar lâminas e cortar seu corpo inteiro. Você pode andar em uma escadarias de joelho até seus joelhos sangrarem, até você ser levado para um hospital. Isso não vai servir de nada. Isso é afronta a um Deus vivo. O sacrifício de Cristo é completo. O sacrifício de Cristo é perfeito. Eu não posso melhorá-lo em nada. Eu preciso apenas me submeter a Ele. Para isso eu preciso de ser tocado pelo poder do Espírito Santo. Para isso eu preciso clamar todos os dias. Eu tenho amado o pecado, Espírito Santo, vem sobre a minha vida, me transforma com o teu poder, inunda o meu coração, porque eu não quero viver mais essa vida. Tudo em Cristo Jesus. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos a não ser Cristo Jesus. Ele é o único nome. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o Cordeiro Santo e Perfeito, que tira o pecado. Então você não pode. Eu vou ser bonzinho, eu vou distribuir meus bens, eu vou vender tudo e vou dar para os outros. Para onde eu vou? Vai para o inferno. Precisa ir a Cristo Jesus. Você vai pobre para o inferno, miserável, e nós ainda vamos ter que arranjar a cesta básica para você. É básica a gente fala, não é mais básica, né? Vamos ter que arranjar cesta básica para você ainda, porque você vai para o inferno miseravelmente pobre. Você pode queimar o seu corpo, você pode fincar uma faca no seu próprio coração, de nada disso resolve, você está condenado. Vá a Cristo Jesus. Vá a Cristo Jesus, que Ele tem poder para te tirar. Versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, por que os púlpitos das igrejas evangélicas não pregam mais a salvação em Cristo Jesus? Por que os púlpitos da igreja evangélica estão facilitando a salvação sem Cristo Jesus? Olha, tem uma ficha aí. Se você foi tocado durante o culto, preencha essa ficha, e nessa ficha vai estar aí: você aceita Jesus como Senhor? Sim. Você quer se arrepender dos seus pecados? Sim. Você quer morar no céu? Sim. É tudo que o cara quer. Quem não quer morar no céu? Aí eu pego a ficha dele e mando os pastores da igreja ligar na segunda-feira, ou mando algum líder de célula ligar e falar: olha, você preencheu essas fichas, você está salvo. E ele vai ficar todo animado que está salvo, mas na verdade ele está totalmente perdido, porque ele não entendeu nada de Cristo Jesus. Porque ele não entendeu nada do sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Porque ele não entendeu nada, que ele não pode nada sem que Cristo toque primeiro. Sem que o amor de Cristo venha sobre ele. E os pastores estão falando que as pessoas estão salvas. Aí eles fazem uma festa. Olha, vai ter uma multiplicação. 32 almas se renderam a Jesus. Renderam como que você sabe? Caminhou com ela segunda, terça, quarta e quinta? Depois que ela preencheu a ficha, para ver se o comportamento dela mudou? Pega 100 mil reais, joga na frente dela ali, vê se ela não embolsa, não põe no bolso. Ou então, se ela era uma viciada em drogas, vê se ela não está utilizando mais drogas. Se ela é uma fofoqueira, isso quase não tem na igreja não, né? Se ela é uma fofoqueira, vê se ela parou de fofocar. Se ele era um depravado sexualmente, vê se ele parou de ter sexo fora do casamento. Se ele era uma pessoa que gostava de pornografia, dá uma olhada para ver se ele parou de acessar os sites pornográficos. Não. Nós declaramos que ele é salvo, ele preencheu a ficha aqui de salvação. Olha, ele é salvo, ele preencheu a ficha. Isso aí é a maior heresia que está tendo hoje.
Eles estão lançando pessoas na água, sem que as pessoas conheçam Cristo Jesus. Eles estão ministrando a ceia do Senhor às pessoas, sem que elas saibam discernir o corpo e o sangue de Cristo. A igreja está tentando burlar a obra de Deus. Essa obra, ela é feita pelo Espírito Santo. O pastor prega a palavra, o líder de célula prega a palavra, o irmãozinho que se converteu, ele prega a palavra. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quem faz com que um coração se dobre na presença do Senhor é o Espírito Santo. E essa fé, ela vem pela palavra. Jesus Cristo é perfeito. E Ele é o único que pode salvar uma pessoa. Não há como nós acrescentarmos nada no sacrifício de Cristo. Você pode ser um religioso. Você pode ter 50 anos dentro de um templo. Mas se você não creu verdadeiramente em Cristo Jesus, se você não comprovou a sua crença abandonando os seus pecados, você vai para o inferno. E tem outra coisa que eu quero te alertar. Talvez você fale assim, olha, eu larguei de beber, eu larguei de fumar, eu larguei de trair, eu larguei de roubar, eu larguei de tudo. Para onde eu vou? Para o inferno. Sabe por quê? Não é por mérito próprio. Eu preciso ir a Cristo da mesma maneira. Essa obra de largar disso e largar daquilo, ela acontece depois da conversão. O mérito dela é em Cristo Jesus. Não há mérito na própria pessoa. É lógico que quem está em Cristo Jesus abandona tudo isso. Ele veio para salvar o perdido. Eu era um desses. E hoje eu estou aqui pela misericórdia e graça do Senhor. Mas não é porque eu abandonei as práticas, é porque eu crio em Cristo Jesus. E o abandono das práticas é algo que acontece na vida de quem crê em Cristo Jesus. Agora, se eu sei que Jesus ressuscitou, se eu sei que Ele ressuscitará no último dia os corpos, se eu sei que nós entraremos num lugar onde não haverá defeitos, onde não haverá corrupção, onde não haverá pecado, se eu sei que eu vou morar com Ele na eternidade, se eu sei que a morte será lançada no lago de fogo, o que eu devo fazer então? Versículo 58. Portanto, irmãos, eu tinha uma professora que falava assim, portanto, contudo, entretanto, todavia. Meus amados irmãos, amados na verdade, não estou sendo irônico, é a palavra. Sede firmes. Decisão, convicção na obra do Senhor e na palavra do Senhor. Firmeza. Você já viu um jovem quando ele quer o S19? Você já viu isso ou não? Custa R$8.000. O pai dele ganha 932, com os descontos vem para 715. Mas não sei o que ele faz, ele tem tanta firmeza na convicção que ele faz o pai dar o S19 para ele. O pai fica endividado, 52 anos ali para pagar o S19. Mas a firmeza de propósito dele é tanta que ele consegue o negócio. Mas na obra do Senhor é relaxado, vem o dia que quer, faz do jeito que quer, vem quando dá, passa o cuspinho na mão para ver se o vento está forte, para não ir no culto, porque senão faz mal, né? Por quê? Porque não é firme na obra. Porque não vive para louvor do Senhor. Sede firmes, inabaláveis, irmãos. Você vai saber o quanto importa sofrer pelo meu nome. Olha a sentença de Deus para os que vão ser crentes no Senhor Jesus. Olha, Paulo é muito importante para mim. Ananias vai lá, bota a mão na cabeça dele, abençoa ele, porque ele vai na obra. Ananias falou, não, Senhor, o senhor deve estar equivocado, eu respeito muito o senhor, mas o senhor deve estar equivocado. Paulo é perseguidor de crente, ele arranca os crentes, arranca as mulheres das suas casas, leva para a condenação e vota pela morte. Não, Ananias, a sabedoria é minha, escuta o que eu vou te falar. Ele é para mim um vaso escolhido. Eu o escolhi. E eu vou mostrar para ele o quanto importa o sofrer pelo meu nome. O que as igrejas estão pregando hoje? Que você vai ser feliz. Que você precisa materializar seus sonhos. É quase um negócio da yoga lá, aquele negócio de budista, né? Você precisa materializar seus sonhos. Você precisa confessar a sua cura. Eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado. Isso é heresia. Isso é semente do inferno. Afaste-te disso. Digo-vos isso para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo.
A nossa paz está em Cristo e não na situação. A nossa paz está em Cristo e não no salário que nós temos. A nossa paz está em Cristo e não nos problemas que nós temos também. Ai, mas se eu trabalhar para o governo, eu vou ficar muito satisfeito, né? Porque agora eu não vou ser mandado embora. Mas não vai receber também, o governo está atrasando para pagar. A sua felicidade é em Cristo Jesus. Só Cristo Jesus completa o seu coração. Portanto, sede inabaláveis. Eu vou. Tem um filme que chama Corajosos. E é interessante que alguns homens se reúnem para fazer ali um tratado de que iriam ser mais pais, iriam ser mais presentes, iriam ser exemplo para os seus filhos. E aquele homem que faz a leitura na frente da igreja, ele faz a leitura desse termo e diz: eu vou. Quer dizer, a decisão é minha. Eu vou. Eu não vou me abalar, eu vou continuar com essa proposta até o fim. Eu vou educar os meus filhos no caminho do Senhor. Eu vou chamar a atenção dos meus filhos, porque a palavra assim diz. A palavra diz que você pode usar a vara, meu irmão. Meu irmão, olha que maravilha. Olha que maravilha, você pode usar a vara. O juiz lá da vara, lá fala que você não pode usar a vara. Mas o nosso Supremo Juiz diz que nós podemos. Vamos obedecer a quem? Ao nosso Deus, Senhor e Salvador. A disciplina faz com que teu filho não te envergonhe lá na frente. Mas se você passar a mão na cabeça e disser para ele que o pecado é joia, que ele pode continuar do como ele está, você está cavando a própria sepultura do seu filho. Se o seu filho estiver em pecado, você precisa falar para ele: arrependa-te. Aí vem no outro dia, ele fala: ô pai, tudo bom, tudo bom, tudo bom? Aí você fala: tem notícia boa para você, arrepende-te. Porque o reino dos céus está próximo. Primeira pregação de Jesus, pregação de João Batista: arrepende-te. Ai, meu irmão, se falar isso na igreja não sobra ninguém. Sobra assim: eu vou ficar nessa igreja. Eu quero a pregação de arrependa-te. Eu não quero essa pregação enganosa, esse evangelho deturpado, diluído, adocicado, adulterado. E sempre abundantes na obra do Senhor. Meus irmãos, você é abundante na obra do Senhor? É interessante. A agenda dos crentes hoje são tão cheias, né? Primeiro ele tem que levantar e fazer um de jejum, depois ele tem que trabalhar, depois ele tem que ir ao banco na hora do almoço, depois ele tem que não sei o quê, depois ele tem que voltar em casa, ele tem que preparar janta, porque ele não fica sem comer. O pão dele é o pão verdadeiro mesmo, esse aqui que a gente amassa. Aí depois ele tem que comer de novo, depois ele tem que fazer mais alguma coisa, depois ele vai para a TV, ferramenta do bichão. Aí ele começa a receber o lixo, né? Aí qual o tempo que sobrou para o Senhor? Nenhum. Aí você convida ele para ir na célula, não posso. Você convida ele para ensaiar, não posso. Você convida ele para isso, não posso. Você convida ele para aquilo, não posso. Porque não é abundante na obra do Senhor. No seu trabalho, viva Cristo Jesus e pregue Cristo Jesus. No seu estudo, viva Cristo Jesus e pregue Cristo Jesus. Se você não puder pregar com os lábios, pregue com o seu modelo de vida. Mas que as pessoas possam olhar para você e serem impactadas, e talvez perguntarem: por que você é assim? 4 homens me encontraram na máquina de batata na quinta-feira. E o dono sabe que eu sou crente. E os 4 homens começaram a falar de marca de cerveja. E eu pus o meu bracinho na janela e fiquei olhando naquilo. 4 estava muito para mim. Na hora que 2 foram embora, aí eu guardei mesmo. Aí eu peguei a palavra e debrucei. 4 estava muito, ia dar muito, né, coisa. Mas na hora que sobraram 2, eu fui até o final. Por quê? Seja abundante na obra do Senhor. Deseja a obra do Senhor. Não fique sem a obra no Senhor. Sabe por quê? No Senhor o nosso trabalho não é vão. Não é trabalho sem valor. Meus irmãos, o quanto você ama Cristo Jesus em verdade. O quanto você se deleita em Cristo Jesus em verdade. A sua vida tem sido gasta no quê? No WhatsApp. Ai, minha irmã, eu tenho WhatsApp, eu sou do grupo tal, do grupo tal e do grupo tal. Eu tenho Facebook, eu tenho isso, e eu tenho aquilo, e eu tenho a camisa da marca tal, e eu tenho a lingerie da marca tal, eu tenho isso tudo, e não sei o quê, não sei o quê. É isso a minha vida? É muito pouco, meu irmão. Isso não é nada. Isso é perecível. Isso passará em alguns dias, talvez algumas semanas, se você for morrer daqui semanas. Mas no máximo,
Daqui a 100 anos, nenhum de nós estará aqui, a não ser por um milagre. Ainda mais se for comigo, aí o milagre é grande demais. Talvez a Lorena. Mas a Lorena tem que viver muito. Não importa se você almoçou no melhor restaurante, não importa se você morou na casa mais luxuosa, não importa se você vestiu a roupa da marca, não importa se você teve o relógio mais caro, não importa nada disso. Daqui a 100 anos, onde estará a sua alma? Onde estará a sua alma? No lugar de prazer e gozo na presença do Senhor, ou no lugar de choro e ranger de dentes? Diz que o inferno é tão bom, que o rico, quando morreu e foi para lá, diz que ele falou: pai Abraão, mande que alguém venha aqui, Lázaro, e molhe com a ponta do dedo a minha língua para me dar uma refrescada. De tão bom que é. Tem gente que está achando que o calor estava grande hoje. Ainda mais no ônibus, né? Nós abrimos a janelinha e tudo. Mas imagina no inferno. E pior que isso, apartado de Deus por toda a eternidade. Eternidade não tem fim. Eternidade não tem fim. Diz um pregador que é como um passarinho ir na montanha aqui da Serra Domingos, né? E pegar uma partícula de terra e transportar lá para Andradas. E depois, daqui a 1000 anos, pegar outra partícula de terra e transportar para Andradas. Depois, daqui a 1000 anos, isso é eternidade. Só para a gente poder contar mais ou menos. Não dá para ver tudo, não. E depois, se ele conseguir fazer isso, aí volta a montanha para cá de novo. A cada 1000 anos, um biquinho de terra assim. E você vai ficar iludido com essa vidinha aqui nessa terra, cheia de dores, cheia de problemas, e com os prazeres transitórios que vão permitir com que você fique afastado pela eternidade de Cristo Jesus? Não, não é possível. Que você não entendeu que amor como de Cristo Jesus não há. Que você não entendeu que Jesus foi à cruz para que todo aquele que crer nele fosse salvo. Você não entende amor como esse? Nós cantamos aqui que esse amor é indescritível. Jesus Cristo se fazendo pecado em nosso lugar. Jesus Cristo morrendo. Uma morte que era a morte escolhida para os piores malfeitores. Era a morte de cruz, que era a morte que causava mais dor, mais demora na morte, que era o cansaço dos músculos, que o músculo ia cansando tanto e as dores eram tão fortes nos tendões, que a pessoa não suportava, e ela ia se deixando abaixar, e o seu pulmão ia sendo trancado, e essa pessoa ia morrendo asfixiada, e muitas vezes gastava até 9 dias. Algumas vezes, quando os guardas estavam meio com pressa, eles quebravam as pernas daqueles crucificados, para que eles morressem logo, para que eles pudessem sair da sentinela. Eu queria falar para você, Jesus Cristo, ele apanhou tanto, que os seus tendões foram expostos, a sua carne foi rasgada, os seus músculos foram abertos e enxergavam seus ossos. E ele mesmo assim carregou aquela cruz, e ele não teve lugar para morrer dentro da cidade de Jerusalém. Ele foi expulso da cidade na hora da sua morte, e ele morreu fora dos muros de Jerusalém. Mas ele morreu dessa maneira por amor a mim e a você. E como rejeitar um evangelho, como rejeitar uma proposta dessa por um mundo que te promete tudo, mas que vai te deixar deprimido, que vai te deixar totalmente entristecido, e que muitas vezes você vai morrer sozinho e doente, sem Cristo. Eu queria que você prestasse atenção no que você está fazendo e como você vai sair daquelas portas. Clame pela salvação em Cristo Jesus. Eu não posso declarar que você é salvo, mas você pode se humilhar na presença do Senhor Jesus. Você pode implorar para que Ele venha e te salve ainda hoje. Ele pode fazer. E Ele faz. E Ele fez comigo. E Ele fez com alguns que aqui estão. Mas tem outros aqui que não estão em Cristo Jesus. Até pensam que estão. E cuidado. Se você partir da maneira que você se encontra hoje. Ah, meu irmão. Haverá choro. Haverá ranger de dentes. Mas não haverá segunda chance. Um só caminho te leva aos céus. Cristo Jesus. Mas muitos caminhos te levam ao inferno. E talvez você esteja em um deles. Eu convido você a ficar de pé. No nome de Jesus Cristo. Eu quero te dar liberdade, se você não entendeu o Evangelho, se você precisa conversar a respeito do Evangelho. Eu posso ficar aqui com você durante um período da noite.
Se você quiser conversar sobre o Evangelho da Graça, se você está em dificuldade de entender o Evangelho da Graça, eu posso ficar aqui, se preciso for, a noite toda, para falar com você. Porque talvez seja a tua última oportunidade. Talvez semana que vem não haja mais uma oportunidade para você. Então eu queria que você entendesse. Eu não vim aqui para pregar um sermão e ir embora. Eu vim aqui porque Jesus me pôs uma urgência no coração, que é pregar uma verdade para você. E se preciso for, nós conversarmos sobre essa verdade, eu me encontro à sua disposição. Eu não estou querendo ir embora para ligar a minha televisão. Eu não assisto televisão. Eu não sou pastor que quer ir embora para comer pizza. Eu não conseguiria comer uma pizza depois de uma pregação da palavra, depois de um tempo tão maravilhoso de adoração aqui à frente. Eu não consigo comer uma pizza. Eu preciso orar pela sua vida. Eu preciso fazer o que Deus deixou para que eu faça. O culto continua. A celebração continua com a minha vida e com a sua vida. Você tem a liberdade. Nós temos aqui pessoas que podem te ajudar. Nós temos aqui pessoas que estão dispostas a conversar com você acerca das coisas dos céus. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo teu poder, muito obrigado pela tua graça. Mas nós queremos agora, no nome do Senhor Jesus, suplicar, Senhor Deus, para que a tua palavra esteja viva nos nossos corações, para que nós possamos, no nome do Senhor Jesus Cristo, ter um coração agora aberto pelo Espírito Santo, para que essa palavra venha fazer moradia nas nossas vidas e para que as nossas decisões estejam em conformidade com a tua verdade. Senhor Deus, nós temos pecado contra o Senhor, nós pedimos perdão como igreja do Senhor. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados. Nós queremos acertar, nós queremos viver para o louvor da tua glória, nós queremos, Senhor Deus, em direção a ti, Senhor Deus. Mas nós precisamos, Senhor Deus, do impelir do Teu Santo Espírito nas nossas vidas. Nós não conseguimos fazer, Senhor Deus. Senhor Deus, nós entendemos que Jesus Cristo é a nossa suficiência, que a Sua morte de cruz e a Sua ressurreição é tudo que nós precisamos. Nós entendemos que a ressurreição de Cristo nos dá garantia. A palavra do Senhor diz que se Cristo não houvesse ressuscitado, nós seríamos então os mais infelizes de todos os homens, porque a nossa vida seria só nesse mundo. Senhor Deus, tem misericórdia, que cada coração agora possa ser tocado pela fé que há na palavra de Deus, Senhor Deus. Que a fé possa abrir o entendimento, Senhor Deus, e que corações aqui possam declarar essa noite, em verdade, que Jesus Cristo é o Senhor. Tu és o Deus que pode, Tu és o Deus que sabe, e em Ti agora, nós colocamos toda a nossa confiança, sabendo que o Senhor é o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, mas é o Deus da geração agora que se converte a Ti também. No nome do Senhor Jesus Cristo, que essa semana seja uma semana, que as pessoas vivam para o louvor da Tua glória, que essa semana seja uma semana, que nós possamos abrir a Tua palavra, meditar na Tua palavra, ter o tempo de oração, mas estudar a Tua palavra, para que possamos aprender mais quem é Deus. Senhor Jesus, tem misericórdia dessa geração, tem misericórdia dessa nação chamada Brasil, uma nação que está entregue aos seus próprios prazeres, aos seus próprios cuidados, uma nação que impede uma escola de ter uma Bíblia, que impede na escola que seja feita uma oração, mas que oferta preservativos para que os jovens eles se deleitem no sexo. Uma geração que proíbe, Senhor Deus, que a palavra do Senhor seja pregada, mas que há um lugar para que os jovens fumem, e muitas vezes fumem até drogas, Senhor Deus. Nós pedimos perdão, Senhor Deus, por essa geração. Nós pedimos perdão por esse governo, Senhor Deus, que nos impede de levar uma palavra muitas vezes no hospital, mas ele está a favor da ideologia de gênero. Nós pedimos perdão, Senhor Deus, por esse governo, por essa nação, por esse povo que tem voltado as costas para o Senhor. Senhor Deus, nós somos também uma nação ingrata, uma nação que não tem vivido, Senhor Deus, em louvor ao Senhor, em ações de graças, porque o Senhor tem nos dado sustento, Senhor Deus. Talvez alguns tenham vivido de maneira mais simples, outros de maneira mais abastada, mas nós sabemos que toda provisão vem dos céus, e nós não temos sido gratos para com o Senhor. Nós não temos sido gratos pelos nossos filhos, pelos nossos casamentos, e tudo isso é um pecado contra o Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, ser mudados pelo poder do Teu Santo Espírito. Eu peço a Tua bênção sobre essa igreja, que os pais possam ser pais ousados em crer na Tua palavra e em viver a Tua palavra, que os filhos possam ser filhos ousados em honrar os pais, obedecer aos pais, mas principalmente obedecer
conhecer a Cristo Jesus, e que essa nação então tenha uma oportunidade de experimentar um avivamento que só Cristo pode produzir. Faz um milagre nas nossas vidas. Eu abençoo a tua igreja, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, a consolação e comunhão do Espírito Santo seja liberada sobre essa igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.